Fala galera, eu sou Bruno Soares e estou na quadra com Silvio Bastos. Bom, hoje aqui a gente está comemorando 2 anos de canal. A gente começou exatamente há 2 anos atrás, Rio Open no ano passado acabou não acontecendo e finalmente, Bruno Soares, talvez aquele que tenha aparecido em mais approach de todos. As minhas filhas brincam que eu extrapolo, que eu acabo fazendo demais, live também, mas agora aqui finalmente para contar a história da vida dele. Bruno, para homenagear a sua presença, a gente tem tudo isso aqui. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, prazer é meu. Finalmente conseguimos conciliar isso aqui ao vivo, né? Depois de tantas gravações e vídeo, vamos fazer ao vivo. E com esse cenário aqui fica bem tranquilo, né? Bom, vamos lá, Bruno, bem do início mesmo. Você pequenininho, como é que surge uma raquete de tênis na sua mão? Aquela história maluca que muita gente escutou. Na época eu morava no Iraque, década de 80. Meu pai, na verdade, engenheiro civil na época, foi trabalhar lá. Trabalhava numa multinacional de Belo Horizonte e começaram uma obra. Eu fui com 2 meses, fui em 1982, no ano que eu nasci. Aos 5 anos de idade, a gente morava no acampamento, meus pais começaram a jogar um pouquinho. Breve período da vida deles que eles jogaram tênis. Eles nem jogavam nem antes, nem jogaram muito tempo depois. Eu comecei a arrastar a raquete para lá e para cá, bate bolinha, aquela velha história igual a maioria. E aí comecei a brincar no paredão e tal. Meu pai brincava um pouquinho comigo, minha mãe. E logo depois disso a gente mudou para Bagdá, para a capital. E no prédio que a gente morava... Você tem recordação na sua cabeça, assim? Tem. E da quadra de Iraque, Bagdá? Tem. E é um negócio muito engraçado, que era uma parte hotel, como se fosse assim, um hotel que a gente estava com uma quadra do outro lado da rua, que era de uma parte hotel. Então você tinha um bloco de hotel e um bloco de apartamentos, poucos maiores, a gente morava lá e tinha um professor. E eu comecei com esse professor. Aí, cara, de lá para cá, voltamos do Iraque, BH, Fortaleza, Rio, tudo por causa do meu pai. Mas o tênis sempre presente comigo. E aí, competição. Como é que começa? Onde começa? Competição começa dessas indas e vindas a Belo Horizonte. Eu voltei e comecei a treinar. Essa história é muito legal porque o cara que me ensinou mesmo foi o professor Ailton. O professor Ailton é uma lenda. O Neneco fala dele. Exato. Quando a gente fala na conversa com o Neneco e você manda o vídeo, ele fala que o Bruno ele tem que discriminar toda a trajetória, que o Bruno não é só um sucesso dele. E ele coloca toda a trajetória do Bruno e ele fala dele. O Ailton é um grande formador de... Ele falou o nome do clube. Do Clube Barroca. Isso, exatamente. Eu morava perto do Clube Barroca e comecei a jogar lá. E o Ailton foi realmente o cara que me ensinou a jogar tênis. Ele é aos meus 7, 8 anos e comecei as primeiras competições com ele. E o mais maluco dessa história que eu falo, porque... 20 anos, 20 não, mais depois, quando a gente vira sócio da Fly, que é a nossa academia, eu e o Hugo. Ele vai dar do seu filho? O Ailton, não, ele trabalha com a gente hoje. E não só o Ailton, como o filho do Ailton. Então o Noah, meu filho, faz aula com o filho do Ailton. Nossa. E aí, evoluindo, passa para a quadra do Ailton, que é da turma um pouquinho mais velha. Caramba. Então você vê que loucura. Nós estamos falando de 1990, e agora continua tendo essa convivência com o Ailton e ele continua formando, né, a nossa turma. E uma coisa que agora até chegou na mensagem do Fino, e o Fino fala que o tênis no Brasil, talvez no mundo, ele é muito injusto, né? Porque ele não conta a história dessas pessoas, né? Aparece o Bruno, campeão de Grand Slam, Fino, semifinalista, Maria Esther, Tomás, Guga, mas as pessoas que começam as histórias dessas pessoas que chegam são pessoas anônimas, né? Que pouca gente fala. E uma das coisas que eu estou tentando é resgatar essas histórias dessas pessoas. Hoje, por exemplo, aqui tem a história do Léo, que eu acho um gênio, Léo Botija. Está chegando daqui a pouco, o Dumont. Ou seja, contar histórias, porque vocês são importantes. Mas como é que vocês chegaram? Essa é a parte mais legal, que eu vejo quase como que um processo de formação acadêmica mesmo, onde cada série, cada momento ali, você tem a pessoa correta para estar com você, né? Não necessariamente um grande treinador, né, de um jogador profissional vai ser um grande formador. Provavelmente não vai. Provavelmente não. Vai. Tem gente que provavelmente não. Então muita gente me fala assim, cara, treinador. Cara, eu falei assim, hoje, primeiro de tudo, eu preciso me capacitar, né? Se eu quero ser um treinador, eu preciso estudar para ser aquilo. Mas se eu parar hoje, eu me sinto preparado para treinar um grande duplista do mais alto nível. Mas se eu pegar um menino de 8 anos,
não sei nem por onde começar. É. Então, assim, esses caras são muito importantes no São processo. segmentos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E caras como o Ailton, eles são muito importantes do processo, porque é o cara que vai literalmente simplificar ou complicar mais o caminho da criança. Porque o cara que é um bom formador, que vai deixar a criança, né, super bem preparada para essa próxima fase da vida dela, cara, vai simplificar o processo e muito, quando ele sabe formar bem, técnica, golpe, trabalhar a cabeça, trazer o espírito, né, para dentro dessa criança. Cara, e o Ailton é isso, ele é um grande formador, ele tem essa capacidade de conectar todos esses pontos e quando passa para a próxima fase, está muito mais fácil o caminho. E quando você tem essas etapas, essas fases interligadas dentro de um mesmo local, é genial, né? Porque você tem aquele cara que vai pegar a próxima fase, ele já está olhando ele na etapa anterior. E aí quando chega, ele já conhece, ele já tem intimidade, já sabe. Mas ele já pega ali pronto para pegar da dele e passar para frente, e depois na sequência. Isso é genial, quando você consegue criar um ambiente onde você tenha o Bruno lá em cima, né, no Grand Slam, e você tem o Noah lá embaixo, na redinha, na quadrinha. E o lance que eu acho o seguinte, do contato também. Então, assim, o cara que pega qualquer coisa, tá lá, Ailton, o que você acha disso aqui? Troca essa ideia. Por que você está trabalhando esse menino desse jeito? A gente sabe, todo mundo é diferente, né? Então, assim, não adianta trabalhar todo mundo igual. Não é receita de bolo. Então, assim, por que você está fazendo isso? Essa evolução ajuda. E, cara, para mim, assim, ó, eu acho que na vida, de uma forma geral, mas como a gente está falando de tênis, é ambiente. Quando você consegue criar um ambiente vencedor, a coisa flui de uma maneira muito mais fácil. É muito mais difícil você pegar uma criança isolado na cidade dele, na quadra ali, meio que sem ninguém, e fazer aquilo ali diariamente, fazer ele se esforçar diariamente, fazer ele querer diariamente. Quando ele está num ambiente onde ele está vendo os mais velhos, os mais novos, todo mundo trabalhando, aquilo ali puxa ele, aquilo motiva ele, aquela competição saudável. Então, assim, conseguir criar isso aí, acho que é o grande desafio. Você criar o ambiente não é simples, mas criando o ambiente, você simplifica o processo. Muito. Então, isso é muito claro. Eu acho que quem já viveu um pouquinho, e a gente já viveu bem mais do que um pouquinho, é muito claro, é muito nítido, né? O quanto o envolvimento de fora transforma quem está dentro. Mas o quanto é complicado você criar, porque qualquer ali dentro desse ambiente que tenha uma pessoa, duas ou três, que não sejam muito ali, é melhor você tirar, é melhor você perder. Você, na verdade, não está perdendo. 100%. E o mais bacana de tudo é que esse ambiente, ele contamina, no sentido positivo, todo mundo. Hoje, para mim, vou fazer 40 anos. Cara, é difícil, né, o processo, todo dia tá ali, firme. Por mais experiente que eu sou e sei do que eu tenho que fazer, cara, é diferente. Quando a gente tá, em Comandatuba, cara, minha energia é outra. Né? Que, eu passo lá 8 horas da manhã, a criançada já tá treinando, aí já entra a turma mais velha, aí já entra a equipe de competição, aí eu entro no negócio. Cara, você cria uma coisa que você puxa uma energia. Você nem sente, né? Você nem sente. Você vai. E essa motivação, isso aí que é o que te faz. Vamos lá, você começou ali. Aí, óbvio, né? Você vai melhorando, crescendo, e aí começa o juvenil de verdade, vamos botar assim. O juvenil competição, o juvenil Cossate, Campeonato Brasileiro, Orange Ball. Como é que foi ali o Bruno ali, depois que foi para dentro desse processo juvenil, quando começa a ficar sério, quando você começa a ter sonho? Eu vou falar... Eu comecei a competir ali com a Ailton, 8, 9 anos. Com 11 anos eu vou para o Rio, né? E aí minha história, meus 4 anos de cidade maravilhosa. Ali começa, ali acho que eu começo a entender o que é tênis. Eu sempre falo, o Thomas Koch e Domingos Venâncio foram 2 caras muito importantes, amo os dois, mas não só pela parte tenística, mas pela parte de vida, né? Eles tinham um negócio, cara, que eu nunca me esqueci e falo até hoje, que, cara, a gente tinha os nossos bate-papos. Naquela época não tinha telefone, internet, não tinha nada. Era bate-papo, informação, perguntando, lendo. E, cara, chegava na sexta-feira, os caras falavam, vai pra casa e você tem que descobrir quem que é Led Zeppelin, quem que é Andy Warhol. Os caras, músico, arte, misturava tudo com tênis. E na segunda-feira eles contavam uma história, falavam dos caras. Isso era muito legal. E tinha a parte que o Tomás falava, né, da carreira dele, contava a história dos torneios e tal. Então eles foram as primeiras pessoas que começaram a mexer com aquilo ali dentro de mim, de começar a entender o que era um Grand Slam, o que era o Wimbledon, o Roland Garros, o US Open e tal, e começar a, de repente, sonhar com aquilo ali. Obviamente, com 11, 12 anos é uma coisa muito distante,
mas foram os caras que me introduziram aquilo ali de uma forma genial, de uma forma muito leve. Dali, comecei a jogar, 4 anos de Rio, até os 14 anos, volto para Belo Horizonte. Aí já comecei a ter um certo destaque, nos 12 anos ali, estava sempre figurando entre os 5 melhores do Brasil, né, e a coisa foi desenvolvendo, 14 também. Com 16 eu comecei a ter um destaque maior, aí mudou um pouco os rivais, entrou o Thiago Alves na jogada, né? E eu e o Thiago, naquela época, a gente começou já a ter se distanciar um pouquinho do resto da turma e já ver, sim, um possível sonho, se tornando já com traços de realidade. Eu tive muito dilema. Com 14 anos eu volto para o Minas, continuo esse processo juvenil e competir e tal. O Minas, um clube fundamental na minha vida também, porque me deu todo esse suporte até os 18 anos. Neneco e Henrique, né, que fazem parte da minha história. Acho que de muita gente, né? De muita gente e muito marcante. O Neneco me treina e o Henrique joga comigo a vida inteira. Exato. Mesma idade. Assim, o Neneco passou por todas as etapas, né, até hoje envolvido. Outro dia eu tive uma reunião com o Neneco, fazendo parte ali do nosso movimento da federação. Então você vê, por todas essas áreas. E acho que ele com 16, 17 anos, o sonho começa a moldar e já entender que de repente é uma coisa possível. Eu tive um grande dilema entre ir para o tênis universitário ou ir para o profissional direto. Isso aí foi um bom tempo para decidir. Eu acho que provavelmente no tênis, na minha carreira, acho que a única decisão que eu me arrependo é essa. Ao longo desses anos todos jogando tênis. Mas, bom, no final das contas deu tudo certo. Você se arrepende de não ter ido para o colégio? Eu me arrependo muito de não ter ido para o tênis universitário. O meu processo como tenista profissional, ele deu muito certo, mas ele teve tinha uma chance enorme para Ele teve tudo para dar tudo errado. Então, assim, não só não tive resultados de imediato, pedalei muito ali no nível Challenger, ali, não conseguia passar disso. A dupla sempre me fez seguir, porque quando eu pedalava na simples, me segurava porque eu ia bem na dupla, e veio a lesão. Então, assim, a combinação das 7 primeiras temporadas não foi nada positivo. Então, assim, tinha tudo para ter desistido nesses 7 anos e não ter virado essa chave. Você fala um troço, a gente vai encerrar nesse episódio, mas você fala uma coisa que eu costumo dizer, falando com pais e essas lives que a gente acabou fazendo em pandemia, que eu considero o tênis, ele tem 3 grandes paixões, né, nesse processo. E a criança tem que encontrar pessoas certas para fazer essas 3 grandes paixões. A primeira é a paixão pelo esporte. Aquela criança que chega ali, ela tem que se apaixonar pelo esporte, que foi o que o Ailton fez com você. Exato. Depois você precisa se apaixonar pela competição, você precisa gostar de competir, você tem que ter um cara do lado que te ensine que perder faz parte, que não tem jeito. E depois você tem que se apaixonar pelo processo, de saber que todo dia é um outro dia e você tem que treinar. E você tem que ter esse cara do lado nesses 3 grandes momentos, porque você tem que estar se apaixonando por 3 grandes momentos e você tem que ter a pessoa certa, e nem sempre a pessoa certa de um processo é a do outro. Né? Isso é fundamental. E a do processo acho que é a mais difícil disparada. Porque que é onde a maioria se perde. Onde a maioria se perde. Porque eu acho o seguinte, me apaixonei pelo esporte. Cara, é muito difícil. Pouca gente desapaixona, pouca gente perde o encanto. Acontece. Já vi muita gente falar, não quero ver tênis nunca mais. Isso acontece. Mas é uma parte muito pequena. Uma vez que o bichinho te morde do tênis, ser apaixonado dentro do seu, né, do seu nível ali, do que você faz, ser apaixonado a vida inteira pelo aquilo. Cara, ser apaixonado por competir é uma coisa para mim muito natural. Porque, cara, é a parte gostosa. E também tem aquela galera que começa a competir e fala, cara, eu não gosto disso, eu não gosto de lidar com vitória e derrota, com essa pressão. É muita pressão. E beleza. Mas, assim, a grande maioria também gosta daquele friozinho na barriga. Cara, só que o processo é o mais difícil. E é o mais difícil a vida inteira. Desde que você tem 10 anos até agora com 40 anos. É infinito. Porque o processo, ele não é tão legal assim. Né? Tem dias que ele é muito legal, que você está num ambiente bacana, cara, mas boa parte do processo, cara, você está num canto isolado, você está mal, você está cansado, você acabou de perder, né? Você brigou com a namorada, você não tá com seus amigos, hoje em dia, então, é muito mais difícil com a quantidade de distração que tem. Cara, você está lá treinando no sol, rachando, aí você abre no seu Instagram, seus amigos estão na praia, surfando, férias, carnaval. Então, assim, o processo ele é muito difícil. E hoje, cara, tem uma série de variáveis para te atrapalhar nesse processo gigantesco. Então, assim, você brigar diariamente por esse processo, eu acho que é o grande desafio de um tenista.
Bom, Bruno, obrigado. A gente volta semana que vem e já tem até um gancho para o próximo episódio. Obrigado, Bruno. Obrigado a vocês. Continuem curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Valeu, tchau, tchau.